Eu acho que se desse para definir quem está do lado do Estado, daria para dizer que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está bem envolvido nesse grupo. E aí você vê por outro lado, se por um lado a esquerda mete o cacete no neoliberalismo do Haddad, é o Haddad que vai nos eventos de sustentabilidade internacionais. E aí fica uma coisa, Cris, se isso não andar para frente, vai ser pesado o lobby do petróleo para tentar fazer isso se reverter de alguma forma a favor deles. E também se ninguém fizer nada do ponto de vista de realmente ter uma política de sustentabilidade, fica parecendo que os eventos que o Haddad vai, que a Marina vão, é greenwashing, não é sustentabilidade real. Não é mudança de matriz energética, né? Pois é, isso que a gente precisa entender, né? E saber de fato. Qual que é o jogo, né? Qual que é para onde o governo vai. O que a gente vê até agora é o governo e o Lula, sobretudo, tentando se equilibrar, né? Você mencionou o Rui Costa, tem também o Alexandre Silveira, né? Que dá uma. Sim. Quando eu estou falando de Rui Costa, eu estou falando de Alexandre Silveira. Não dá para falar de um sem o outro. É porque o Alexandre Silveira ele é quem mais fala, né, sobre esse assunto e quem mais fala de maneira mais agressiva, né, contra o IBAMA. Ele faz uma pressão explícita. É claro, Pedro, que um governo como o governo Lula, que é um governo de composição, o governo que a gente tem hoje montado pelo Lula é o governo que ele fez para enfrentar essa situação adversa que o Brasil enfrenta com uma extrema-direita muito forte, com muito poder, né? Tanto é que não deixa ele governar, né? É um Congresso que atrapalha o país. É o pior Congresso que a gente tem, sem dúvida, né? Pós-ditadura não tem Congresso pior. Esse atual realmente supera todos os outros. Então, o Lula montou um governo e tenta montar e se equilibrar, né, sobre essa base, que às vezes eu acho que cria mais problema do que ajuda, enfim, mas ele é que é o presidente, ele é que vai tocando o barco. Ele tentou criar um governo e montar essa base para atravessar essa circunstância atual do país, esta contingência que a gente vive após 4 anos de devastação do governo Bolsonaro. E é um governo de travessia, digamos assim. Só que eu sempre achei isso, nunca esperei que fosse um governo capaz de mudanças muito profundas, né? Mas eu acho que é um governo que está enfrentando mais dificuldades do que eu imaginava, sabe? Está enfrentando mais dificuldade ou você acha que é sabotagem? Sim, sabotagem por parte do Congresso. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Que ele lida com um Congresso que trabalha na base da chantagem. No biênio anterior, o Lira era o foco de maior dificuldade, ele tinha algum jogo com o Rodrigo Pacheco. Agora, eu acho que ele tem dificuldade nas 2 casas, né? Esse Hugo Mota, ele só tem um vernizinho melhor do que o Lira, né? Só é mais melífluo, sabe, do que o Lira, mas eu não tenho a menor... Meio água de salsicha, né? Vai para onde... Agora, você tem o Davi Alcolumbre, que é um trator, né? Então, eu acho que o Lula vai enfrentar dificuldades ainda maiores nesse período que resta até a próxima eleição. Dito isso tudo é para dizer o seguinte, que o Lula fica se equilibrando nesse governo que tem muitos interesses que se chocam o tempo todo. O que eu acho, Pedro, é que é o seguinte, você vê o Haddad, a Marina, eles não levam essas contradições para fora, né? Até porque são pessoas que têm uma elegância natural que falta, por exemplo, a um Alexandre Silveira, né? Então, eles sabem que é um governo de contradições, mas trabalham essas contradições e enfrentam essas contradições internamente e tentam buscar ali, né, um denominador comum possível, né, para que esse governo chegue a bom termo em 2026 e, de preferência, consiga fazer seu sucessor. O Alexandre Silveira, não, ele é da turma da tropa de choque, do cara que gosta de atropelar, né, e que faz intriga e que, enfim, tenta passar o rolo compressor quando é conveniente e tudo mais. Enfim,
e fica o Lula se equilibrando entre esses interesses todos, né? Como é que de que forma o Lula vai arbitrar essas questões? Não se sabe. O Lula vai arbitrando caso a caso, né? É uma situação atrás da outra. Na área econômica, né, essas dificuldades todas, né, na questão fiscal, como é que o cobertor é curto, né? Como é que você tapa buraco? Aí o Haddad vai e sugere uma coisa, aí não pode, porque a Câmara e seus representantes, né, a tropa de choque do mercado financeiro na Câmara reage, não vai passar. Ou seja, é todo dia apagando um incêndio. E é nessa toada que a gente vai até o final do governo. Eu não saberia te dizer hoje como é que o Lula vai arbitrar essa questão da margem equatorial. Estou aqui esperando para ver e, enfim, lamentando muito, né, já de antemão, se ele for a favor da... Ele indica que é a favor, né, da exploração da margem equatorial. Lamento muito. Mesmo até pela própria reação que ele teve às agressões da Marina, né? Tudo bem, houve um telefonema, a Janja imediatamente já se manifesta, mas você vê ali que ele tem muita admiração pela carreira da Marina Silva, isso não dá para dizer que não, tanto que ela já foi ministra dele e voltou a ser ministra. Acho que se não tivesse uma admiração... Eu entrevistei a Marina na eleição, antes dela virar ministra, né? E foi complicado porque a Marina foi muito criticada no DCM por conta da aproximação dela do Aécio, né? Mas ela me deu uma entrevista muito longa e tinha muita expectativa do governo ser talvez mais adepto dos ideais dela do que foi nas gestões passadas. A impressão que dá é que não mudou muito mesmo, e eles gostam dela quando ela não interfere nesses interesses, né? Pois é conveniente, né, para o governo ter uma figura como a Marina, porque ela dá essa chancela, né? É como se ela fosse um selo verde, sabe? Governo. Que é a maior mentira dos últimos 20 anos, né? Selo verde para empresas. E porque isso não basta, né? Isso não basta, né? As pessoas percebem, e obviamente a Marina percebe isso mais do que ninguém, sabe disso, ela tá vendo isso tudo por dentro. Agora, a Marina, não só por elegância, né? Mas ela tem falado sobre todas essas contradições que a gente está discutindo aqui. Ela tem falado sobre isso de uma forma muito conciliadora, muito conciliadora. Eu também notei. Diferente é diferente da relação dela no passado, né? Exatamente. A Marina mudou nesse aspecto. Eu acho que ela compreende essas contradições de uma maneira diferente, né? Como às vezes você tem que trabalhar, talvez, com alguns recuos, com algumas concessões, me parece. Mas ela tem plena consciência do tamanho e do papel dela, sabe? Ela não se deixa manipular. Agora, eu acho também, né, Pedro, você mencionou ali a questão do Aécio, eu acho que a Marina também aprendeu, aí é só impressão, tá? Eu nunca perguntei isso a ela. Se tiver um dia essa oportunidade, gostaria de perguntar, mas eu acho que ela se arrependeu daquele apoio ao Aécio. Às vezes eu também tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão, sabe? A gente aprende com os erros, né, que a gente comete. E a Marina é uma pessoa muito lúcida, sabe? O suficiente para entender e para perceber se errou, se não errou, se arrepende ou não, enfim. A impressão que eu tenho é que ela se arrependeu do apoio ao Aécio e que ela, justamente ao voltar a se aproximar do PT, ela, de uma certa forma, voltou às origens dela, né? Eu acho a Marina uma personagem fascinante. Acho a história de vida dela uma coisa assim maravilhosa. Acho a Marina uma pessoa extraordinária, sabe? E eu acho que ela nunca devia ter saído do PT. Ela devia ter continuado. Ela devia ter continuado a batalha lá internamente, sabe? Ela não devia... Bateu uma ambição, né? Ela se viu quase presidente da República. Até falar claro. Confidencial uma coisa, minha primeira eleição presidencial eu anulei. Eu cometi esse equívoco. Mas a segunda eu votei no primeiro turno na Marina. Ela tinha uma plataforma que era muito interessante para jovem, né? Ela, em 2010, você está falando, né? Isso.
Ela, na eleição de 2010, ela vinha numa ascensão impressionante, impressionante. É que tem um tempo de campanha, a campanha acaba e pronto. E ela pegou o Lula com a maior aprovação da história, né? Exatamente, exatamente. Tem isso também. Mas, por isso mesmo, o resultado da eleição para ela naquele momento é ainda mais extraordinário, porque ela estava concorrendo contra a candidata do Lula no auge da popularidade do Lula. Né? E ainda assim ela vinha numa ascensão muito grande, que talvez se ela tivesse tido um pouco mais de tempo de campanha, talvez ela tivesse ido para o segundo turno com a Dilma e não o Serra. Talvez ela tivesse destacado o Serra. Né? Então, assim, mas enfim, eu acho que a Marina se aproximou, né? Voltou, se aproximou do PT, está aí no governo, reaproximou do Lula, porque eu acho que é o lugar dela mesmo, sabe? É onde ela consegue, com todos os problemas, né, do PT e suas contradições, mas é o lugar onde são os governos onde ela consegue implementar as suas políticas, né? E levar esse debate ambiental com o alcance que ele tem que ter. O partido que ela criou não tem alcance. Ela viu isso, eu acho, ela percebeu, né? Que não vai longe, né? Esse partido não vai longe. Enfim, eu não sei o que ela vai fazer da vida política dela, mas ela está atenta a tudo, evidentemente. Né? E tá sabendo... Tem a extrema-direita também, né? Acho que isso deve ter mudado um pouco a concepção na cabeça dela. Não é mais uma luta de esquerda e de direita, né? De nós todos, né, Pedro? Basta ver, gente, quem é o vice do Lula. Alguém podia imaginar algum dia, anos atrás, que o vice do Lula seria o Geraldo Alckmin? E veja bem, o Alckmin tem se comportado bem como vice, né? Sim. Pelo menos até onde se sabe, tem sido um cara leal, não fica alimentando intriga, entendeu? Tá lá, enfim, justamente essa ascensão da extrema-direita levou esse realinhamento todo de forças, que botou o Alckmin de vice e que ainda bem reaproximou a Marina do Lula, com todos esses problemas que a gente está mencionando aqui, Pedro. A gente não nasceu ontem, todo mundo sabe, né? Agora, às vezes eu falo isso, as pessoas dizem, tá vendo, votou no PT. Sim, votei e votaria. Voto de novo, inclusive, agora em 26. Voto mais que nunca. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.